E o presidente Lula oficializou hoje a nomeação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para o Ministério da Justiça. E quem traz todas as informações para a gente é o Emerson Fraga, direto de Brasília. Emerson, boa noite. Lewandowski chegou a se encontrar hoje com o ministro Flávio Dino para acertar aí os detalhes da transição. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a Record News. Esse encontro tá para acontecer a qualquer momento, viu? Flávio Dino toma posse no STF em 22 de fevereiro e Lewandowski deve assumir agora, em 1º de fevereiro, aí, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele já começou a selecionar os nomes para a equipe dele, inclusive o nome de Mário Sarrobo, que deve ser o secretário nacional de Segurança Pública. Atualmente, ele é procurador-geral do estado de São Paulo e já propôs, inclusive, a criação de um GAECO nacional. Esse GAECO seria um órgão de combate à corrupção que reuniria policiais e membros do Ministério Público. Essa medida tem causado polêmica antes mesmo do nome dele ser anunciado aí oficialmente. A primeira escolhida por Lewandowski foi Ana Maria Neves, que acompanha ele desde o Supremo Tribunal Federal. Ela vai ser a chefe de gabinete do Ministério. E o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto também foi anunciado. Ele vai ser o número 2, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse número 2 é responsável por substituir o Lewandowski nas ausências dele, em eventos, e também por coordenar aí toda a equipe administrativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, viu? Ele vai ter pela frente o Ricardo Lewandowski, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como principais objetivos a redução da criminalidade em estados como Rio de Janeiro, por exemplo, e também a regulamentação aí das redes sociais no país, que a gente acompanha sempre aqui. O PL das fake news ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, nós temos aí um longo caminho pela frente para regulamentar as redes sociais. Administrativamente, por enquanto, o Ministério da Justiça deve investir nesse tema, viu, Renata? E agora chegou para mim uma informação aqui de última hora que os deputados Luiz Carlos Mota e o senador Randolfo Rodrigues conversaram com a Record lá no Palácio do Planalto e revelaram que Lula sancionou o orçamento de 2024 aí do governo federal. O orçamento a lei que ordena as despesas que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário vão ter aí ao longo do ano. O texto prevê 54 bilhões para o novo PAC e quase 5 bilhões para o fundo eleitoral das eleições municipais de 2024, além do aumento do salário mínimo aí para R$ 1.412, viu? A soma do fundo eleitoral, que eu disse que vai ser de quase 5 bilhões, vai ser 145% maior do que os gastos das eleições municipais de 2020, que foram as últimas eleições municipais. A gente acompanhou que o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, até tentou tirar um pouco desse valor, dizendo que era um valor exagerado, mas os parlamentares não concordaram e acabaram aprovando, e aí Lula teria sancionado esse fundo eleitoral com a previsão que os parlamentares aprovaram aí. No caso do PAC, os recursos vão ser utilizados para investimentos em infraestrutura, que é uma das prioridades de Lula aí neste ano. O montante é o menor, que o enviado pelo governo no início do ano, no projeto de diretrizes orçamentárias, mas o governo fez um acordo para viabilizar um valor intermediário aí, viu? O orçamento prevê ainda cerca de 48 bilhões para indicações aí de emendas parlamentares. Lula teria vetado cerca de 5 bilhões em emendas de comissões, mas aprovou o restante do texto aí. O relatório prevê ainda que as emendas serão obrigatórias, algumas delas, viu? E que elas devem ser feitos esses pagamentos das emendas obrigatórias até 30 de junho de 2024. As áreas de saúde e assistência social serão priorizadas aí nessas emendas, que são aqueles projetos em que os deputados e senadores indicam recursos para o governo federal aplicar aí para infraestrutura, para saúde, para educação, enfim, para várias áreas aí e fazem parte do orçamento federal também, viu? É isso, Renata, a gente volta a qualquer momento com informações. Deve ser publicada a sanção no Diário Oficial de amanhã de manhã e lá no r7.com você encontra todos os detalhes, claro. Emerson, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, prometeu que vai apresentar até o fim da semana um projeto para a atuação permanente das Forças Armadas na terra indígena Yanomami. Isso tudo depois daquela polêmica de que o Ministério da Defesa teria se negado a disponibilizar uma aeronave para levar uma comitiva de ministros à terra indígena?
Pois é, Renata. O ministro José Múcio disse que as aeronaves estão operando, mas falou até em um tom sarcástico que elas não estão em estoque ou na prateleira. Ele quis dizer, em uma crítica aí até aos investimentos na Força Aérea, que não tem aeronaves suficientes aí para atender a toda a demanda, a todo momento aí que pedem os ministros e parlamentares que queriam participar dessa comitiva para visitar a terra Yanomami. Segundo o ministro, todas as aeronaves estão sempre em não é grande aí. Ele disse que essa questão das terras indígenas Yanomami precisa de atenção especial e que vai apresentar até o fim da semana um plano para atuação permanente lá na terra. Segundo ele, pode ser até que ele destine uma aeronave fixa enquanto durar a crise de saúde lá na região dos Yanomami. Vamos lembrar que desde o ano passado, o governo federal decretou essa crise humanitária de saúde lá na terra Yanomami por conta dos casos de malária e também da diarreia, da gripe, enfim, várias doenças que acabaram vitimando aí cerca de 308, pelo menos 308 indígenas, entre eles crianças. Cerca de 31 mil indígenas moram no território Yanomami, que fica entre Roraima e o Amazonas, e desses 25 mil tiveram malária, para a gente ter uma ideia da dimensão. Quase todos aí pegaram essa doença, que é bem grave, é bem preocupante essa situação, além da desnutrição, dessas doenças relacionadas à diarreia. Então, o governo atua lá desde 2023 para tentar coibir, principalmente o garimpo ilegal e tentar levar alimentos aí para o território Yanomami. Já foram levadas várias cestas básicas e o governo trabalha para entregar 15 mil cestas agora, esta semana. Lá a Força Aérea está numa missão para fazer essa entrega. Renata. E mudando de assunto, o governo federal anunciou hoje a nova política industrial com promessa de financiamentos de até 300 bilhões de reais. O documento define metas e ações ali para a produção nacional até 2033, com incentivos para as empresas do país. Emerson, explica para a gente como esse plano vai funcionar e quais são os instrumentos principais propostos por meio dele. Então, Renata, essa nova política, ela prevê linhas de crédito, prevê investimento direto sem reembolso, que é quando o governo investe mesmo dinheiro e não é empréstimo, não precisa devolver. Ela prevê ainda a realização de obras públicas, a contratação de pessoas e ações regulatórias nas áreas de propriedade intelectual e de compras públicas aí, para beneficiar a indústria brasileira, viu? O lançamento ocorreu durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, lá no Palácio do Planalto. Esse conselho é composto pelo BNDES, por 20 ministérios, e também por organizações da sociedade civil e de trabalhadores aí da indústria. Ele define metas para o governo para poder cumprir aí, melhorar a indústria brasileira, incentivar a produção nacional, por exemplo. Ele é liderado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Na ocasião, nessa entrega ao presidente Lula, o Geraldo Alckmin entregou e disse que estava satisfeito aí com o projeto que eles tinham feito aí junto com esse grupo formado por essas pessoas, incluindo servidores de ministérios, ministros e também representantes aí da sociedade. O Alckmin informou que a iniciativa é um compromisso do governo também com a nova agenda ambiental de uma indústria inovadora, sustentável e que haja descarbonização da economia. A descarbonização é quando as empresas, as indústrias emitem menos poluentes, gases que causam aí o efeito estufa, as mudanças climáticas, né? É um tema muito sensível aí para o governo e também no mundo inteiro os governos tentam alinhar as suas políticas econômicas a essa pauta aí verde, essa pauta ambiental que tem se tornado prioridade, haja vista as mudanças climáticas. A gente está vendo aí desastres ambientais aumentando uma escala cada vez maior. Os investimentos do programa de reindustrialização vão ser gerenciados pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, pela financiadora de estudos e projetos e pela empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Dos 300 bilhões de reais anunciados, 194 bilhões foram adicionados à política agora e cerca de 100 bilhões estavam já desde o ano passado previstos para esse incentivo aí à industrialização brasileira. Importante lembrar que a produção industrial brasileira voltou a ganhar força em novembro do ano passado, quando ela cresceu 0,5%, meio ponto aí por cento. O indicador continua 0,9% abaixo aí do patamar pré-pandemia, a pandemia que afetou tanto aí a produção brasileira e do mundo inteiro, pandemia de Covid-19, né, que a gente enfrenta até hoje aí as consequências dela. Os dados
dados são da pesquisa industrial mensal, divulgada pelo IBGE. A gente acompanha e traz todos os detalhes, você sabe, lá no r7.com. Tá certo, Emerson Fraga trazendo aqui para a gente todas as últimas informações direto de Brasília, ao vivo. Emerson, obrigada pelas informações, uma boa noite, boa semana.